essa é minha primeira contribuição na parceria com a plataforma 4P para desenvolvimento de conteúdo voltado para as questões etnorraciais. E dentro do meu campo de contribuição, eu vou pretendo discutir com o público um pouco a partir da perspectiva da cultura pop, né? Já visto que grande parte dos fenômenos que acontecem, que refletem na sociedade, eles resvalam em todos os seus aspectos nos mais diversos ambientes, e apesar de já haver muito material circulando na internet, como comentários de filmes e tudo mais, existe ainda muito pouco material voltado para uma discussão etnorracial mais profunda. Então vou discutir com vocês, a gente vai bater papo. Na verdade, a intenção não é nada muito formal. Por conta disso, inclusive, a escolha de produzir esse material utilizando o telefone celular, com a tecnologia que é ofertada pelo aparelho, mas sem grandes preocupações de que haja um esmero técnico maior, o que me permitirá, por exemplo, produzir esse conteúdo em qualquer lugar e a qualquer hora, de acordo com o que eu achei interessante para discutir. E diante desse quadro, acho que não haveria melhor forma de começar do que discutindo o mais recente fenômeno da plataforma Netflix, que é a série Olhos que Condenam, né? Já começo com uma pequena problematização. Apesar de entender a necessidade de um apelo comercial para divulgação e promoção de mídias no Brasil, eu acho que Olhos que Condenam capta muito pouco da essência, da sensibilidade do que o título original promove para a discussão racial, né? O título original, que traduzido literalmente para o português, é Quando Eles Nos Veem. E isso tem muito a ver com o que é discutido pela diretora e pelo elenco a partir da perspectiva da minissérie. Fica aquela metáfora: eles nunca nos veem, e quando nos veem para condenar. Só uma dica: às vezes nós temos títulos que são muito sofríveis e outros que acabam perdendo um pouco da sensibilidade do material original, e eu acho que nesse caso é um deles, né? Mas voltando, Olhos que Condenam é um material produzido pela Netflix, um conteúdo original, que tem entre seus produtores o principal nome de Oprah Winfrey, que vem há já mais de décadas envolvida com o cenário de produção de cunho etnorracial, seja no cinema, seja no teatro, e de uma longa parceria já com a diretora da película, que é Ava DuVernay. Acho que já é o quarto ou quinto trabalho de parceria de produção entre Oprah e ela, né? Inclusive o sofrível Uma Dobra no Tempo, que foi, acho que, o primeiro grande trabalho comercial de Ava, e que não foi muito feliz. O filme é bem ruinzinho, apesar de ter certamente recebido muito dinheiro para a produção. O filme tem efeitos especiais de ponta, é um produto da Disney. Apesar de ter uma protagonista negra, ter um elenco equilibrado e tal, mas a premissa é muito ruim, e aí a gente percebe às vezes como alguns diretores, não que eles não possam fazer qualquer tipo de trabalho, eles podem, até devem, mas como pressões externas de grandes estúdios e tudo mais, pode provocar uma queda na qualidade do que esses artistas mais autorais e mais intimistas têm, né? E ainda assim, Ava foi selecionada pela DC Comics e pela Warner para dirigir Novos Deuses, né? Um dos próximos filmes do calendário da DC, que é baseado na obra de Jack Kirby. Jack Kirby esse que é um desenhista, um quadrinista estadunidense, que influenciou aqui no Brasil mais recentemente a produção do artista Hugo Canuto na graphic novel Mitologia dos Orixás, que eu recomendo muito para todo mundo. Quem não leu ainda, leia. O trabalho é muito bom. Enfim, voltando para a película, acredito que Ava conseguiu provocar no público, ou pelo menos em mim provocou, um incômodo que impede que a gente possa digerir o produto de maneira rápida. Eu levei uns 3 ou 4 dias para poder me refazer, porque o trabalho de condução de arte é muito bom, tecnicamente o produto é muito bom, o elenco está muito bem conduzido, né? Mais uma vez um ponto não apenas para a diretora, e sim o elenco também, mas a sensibilidade do diretor permite às vezes que os atores alcancem
certos pontos na sua curva dramática que são bastante peculiares. Atenção especial para o trabalho de Jharrel Jerome, que talvez já seja o segundo grande trabalho dele, primeiro em Moonlight, né, e agora em Olhos que Condenam. Num primeiro momento eu fiquei meio perturbado com a atuação dele, achei ele do elenco o ator mais limitado, até ter contato com o homem a que ele interpreta no filme. Na verdade, muitas das nuances, muitas das performances que ele entrega na película são trejeitos, são maneiras de se comportar que tanto são verificadas nas gravações originais dos depoimentos coagidos que foram retirados dos garotos à época de sua prisão, quanto da fase adulta do personagem, né, que é o Corey, que talvez seja o personagem que mais sintetize toda a brutalidade, toda a violência do sistema prisional, do sistema judiciário estadunidense, e que, não obstante, não está distante de nós, né? Acho que o filme fala muito forte para uma população preta, em especial uma população preta engajada, justamente porque existe uma identificação muito rápida. Eu poderia citar pelo menos uma meia dúzia de casos de pessoas relativamente próximas que passaram exatamente pelo mesmo sistema, né? Uma acusação sem provas, uma investigação não lá muito bem feita e uma condução equivocada para o sistema carcerário, né? Os Estados Unidos tem a maior população prisional do mundo, população essa majoritariamente composta por afro-americanos e latinos, apesar de eles serem minorias populacionais naquele país, e o Brasil segue firme e forte pelo mesmo caminho, em especial nesse momento onde a condução do nosso país está entregue a uma horda de homens truculentos, brancos, racistas, e que não tem o menor pudor de se colocar dentro dessa situação. Voltando para a película, eu acho que é difícil, não sei como é que as pessoas estão lidando com isso. Essa semana foi divulgado, e a Netflix não costuma divulgar seus números, que foi a série mais assistida na plataforma nos últimos tempos. Eu não sei se as pessoas estão maratonando, eu não tive estômago para maratonar a série, né? Para cada episódio eu tive que respirar fundo, me repensar, me refazer para dar continuidade. Como eu disse, do ponto de vista técnico, a trilha sonora maviosa, a fotografia ímpar, ela te dá um sentido de urgência e de angústia conforme o desdobramento dos eventos vão sendo apresentados ao público, meio que a maneira como isso tudo é conduzido vai lhe trazendo para o universo dos seus personagens e lhe colocando mais ou menos no mesmo grupo de sentimentalidades aos quais eles estão sendo submetidos, né? Seja o medo, seja a urgência, seja o sentimento de injustiça, a impotência, bem como uma coisa que para mim ficou muito importante. Essa é uma série muito baseada em silêncios, talvez mais uma vez retomando a questão da sensibilidade do título. Boa parte dela é conduzida a partir da fala dos brancos, né? Apesar dos diálogos muito fortes entre os personagens pretos dessa película, são os brancos que conduzem a situação. Isso não é sem sentido, isso é para mostrar como, de fato, às vezes nós somos pegos dentro de um turbilhão de situações promovidas por uma sociedade racializada e racista, em especial talvez no Brasil, onde essa questão do racismo está muito mal trabalhada, é muito complicado perceber suas nuances, né? Tudo vai muito para o jocoso, para a piada, mas nos Estados Unidos as coisas são muito bem delimitadas. Alguns dados são importantes. Uma das promotoras que aparece no filme, a que justamente enveredou pela carreira literária, acusa Eva de ter feito um filme, um material tendencioso e que as vozes não foram ouvidas. Inclusive ela mantém, de certa forma, a base do que ela acusou, né? No momento em que ela se deparou com a total falta de provas e evidências, ela começa a estabelecer que, na verdade, havia um sexto indivíduo envolvido nos crimes e que, na verdade, os outros 5 seriam cúmplices, ou seja, no final das contas, não haveria ninguém inocente. Recentemente, a promotora que realmente conduz o caso, a promotoria de acusação, ela foi demitida da universidade onde ela dava aulas nos Estados Unidos. Isso é muito pouco diante de todo o mal causado a esses indivíduos, tudo que foi perdido, suas adolescências, suas final de infâncias, né? Afinal, eles tinham entre 14 e 16 anos de idade quando os casos ocorreram e cumpriram penas entre 8 e 12 anos, né? A maioria deles em institutos correcionais para menores, e o Corey
na Rikers Island, uma das prisões mais violentas e brutais dos Estados Unidos até a atualidade. Então é isso, a dica é, né, Olhos que Condenam, para quem não viu ainda, vejam criticamente, porque a película merece. E aqueles interessados que têm muita curiosidade quando a gente está assistindo, vendo, lendo material que é baseado em fatos, existe um documentário de 2012 dirigido por Ken Burns, chamado Os Cinco do Central Park, né, que não foi lançado comercialmente no mundo inteiro, mas aqueles que são safos na internet podem dar um Google e vão encontrar, né, em torrent tanto o documentário quanto uma legenda em português. E é muito interessante perceber, e aí jogaria meio que por terra o argumento de uma das promotoras, porque o que é dito lá e lá pelas vozes originais dos envolvidos, com takes, cortes e pedaços das entrevistas, né, se é que podemos chamar assim, ocorridas à época do crime, né, os tapes originais, parte dos tapes originais, em especial o de Corey, e não há discrepância entre os argumentos. A única diferença é, por exemplo, na minissérie, é meio que complicado da gente estabelecer uma linha cronológica, até porque não é a perspectiva do material. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. De tempos em tempos a gente vai estar aqui, né, e Poder para o Povo Preto, né, 4P, e a gente está aí produzindo conteúdo de nós, para nós e por nós. Sigamos na luta, sobrevivendo por qualquer meio necessário.